Oi pessoal, tudo bem? Nesta edição do Ler é Viver, você vai conhecer um pouco sobre a atriz campograndense Glauci Rocha, nascida em 16 de agosto de 1930 e falecida em 12 de outubro de 1971 em São Paulo, devido a um infarto. O livro Glauci Rocha, Atriz, Mulher, Guerreira, escrito em formato de roteiro cinematográfico por José Otávio Guizzo, é fruto de 17 anos de pesquisa. A obra não é apenas uma narrativa da vida e dos desempenhos da atriz, cujo talento deixou marcas profundas na lembrança de quem teve o privilégio de descobri-la no exercício de uma peça teatral, mas retrata a história da mulher personagem em que a vida se concentrou grande parte no teatro, sem o qual ela seria capaz de sobreviver. A publicação, que é uma relíquia, foi transformada num podcast de 4 episódios que mostram fragmentos dessa obra de Guizzo. O projeto é idealizado pela atriz, diretora, professora teatral e produtora cultural Andréa Freire, com quem eu converso remotamente. Tudo bem, Andréa? Prazer em te receber no Ler é Viver. Oi, João. Prazer em estar aqui também junto com vocês. Qual que é a importância da Glauci Rocha para a memória do teatro, da televisão e do cinema brasileiros? Quem que foi essa dama do teatro? Ela trabalhou tanto que ela morreu de cansaço, né, Andréa? A Glauci Rocha, né, atriz, artista mato-grossense, foi considerada a mais brasileira de todas as atrizes da sua época. Ela teve 21 anos de carreira, aproximadamente. Ela viveu a carreira dela foi dos anos 50 aos anos 70, e então numa época em que a profissão nem era regulamentada, nem era reconhecida, né? E ela era uma atriz, essencialmente atriz, que fazia cinema, teatro e televisão ao mesmo tempo. Então, em 20 anos de carreira, a Glauci fez 55 filmes, 55 peças, 27 filmes e 64 novelas e apresentações na televisão. Então, você imagina que num período de 20 anos, ela fez tudo isso. Então, é o quê? Ela, como dizem os colegas dela, né, ela não parava de trabalhar. Ela engatava um trabalho no outro, né, e muitas vezes ela fazia cinema de madrugada. Então, assim, uma vida muito agitada, uma vida muito entregue ao trabalho. A Glaucia era uma atriz que tinha muita consciência do seu papel como artista. Então, ela trabalhava muito, acabou morrendo de infarto, e nos últimos anos da vida dela, nos últimos 2 anos, ela já vinha aparentando muito cansaço, estava tomando remédios, né? E lidava com esses 3 ambientes, do cinema, do teatro e da televisão, que exigiam muito dela. Ao contrário de muita gente daqui do estado e até de Campo Grande, que não conheceu ou não se lembra de Glauci Rocha, ela sempre fez questão, né, de levar o nome do então estado de Mato Grosso e da cidade, que hoje é a capital de Mato Grosso do Sul, por onde quer que passasse. Sua ligação com a terra natal é muito forte, a ponto de ela nunca esconder que quando morresse, sua intenção era ser enterrada em Campo Grande, né, Andréa? Exatamente. Ela tinha muito orgulho de ser campograndense. Ela falava nas entrevistas dela que era de Campo Grande. Ela falava que ela lembrava de uma Campo Grande pacata, de dias de domingo, ir ao cinema, passear nas ruas, numa Campo Grande muito diferente dessa que a gente conhece hoje, né? A Glauci veio também para cá em 1970, em 69, ela apresentar uma única peça que ela fez aqui, que chama-se Pais Abstratos. Com essa peça, ela viajou o mundo todo e ela ficou muito impactada de voltar a Campo Grande e ver que a cidade já estava muito diferente. Né? Já tinha os prédios, já estava assim uma cidade um pouco maior. E ela tinha muito orgulho, sim. Na época que ela morreu, ela estava fazendo uma novela e isso causou uma grande comoção à morte dela. Ela foi velada em São Paulo, e na época os amigos achavam que ela devia ser enterrada ou em São Paulo ou no Rio, mas o marido dela, o seu Joaquim, na época, que era um médico, ele disse que era desejo da Glauci ser enterrada em sua terra natal. E aí ela vem a Campo Grande, e também quando o corpo dela chega em Campo Grande, há também uma comoção da sociedade.
todas as autoridades, a população em geral, as TVs, filmaram e acompanharam todo o cortejo do enterro dela. Ela está enterrada aqui no cemitério Santo Antônio. Essa história da Glauce, né, João, é uma história incrível, né, de uma atriz de um estado que não tem tradição de arte, e ela vai e se projeta como uma das atrizes mais importantes do cenário brasileiro. Né? Isso é muito curioso, e é muito importante que nós aqui, dessa sociedade, possamos conhecer o trabalho da Glauce. E o Guizo, o José Otávio Guizo, né, que escreveu o livro, que foi se deparando com uma história incrível. O Guizo se aproxima mais da história da Glauce exatamente no enterro dela. Ele era jornalista do jornal Diário da Serra, e ele foi escalado para cobrir o enterro dela. Então, ao ver tudo aquilo, ele começa a se interessar e passa a rastrear a trajetória da Glauce numa pesquisa de 17 anos, onde ele conversa com diferentes profissionais, colegas de trabalho dela, críticos de arte, e aí ele vai contando a história e cria o livro Glauce Rocha, atriz, mulher, guerreira, que é o objeto do podcast. Uma obra-prima, né? José Otávio Guizo, que para quem não sabe, foi advogado, jornalista, como a Andréia já falou, né? Pesquisador da cultura regional e também o primeiro presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, tamanha sua ligação com a arte. No livro, ele lança alguns enigmas, como por que, tendo tido tantos amores, morreu justamente quando conhecia a essência do verdadeiro amor? Por que, apesar de ter engravidado 9 vezes, não chegou a conhecer as alegrias da maternidade? Porque, após ter sido elogiada por críticos renomados de sua época, de ter emocionado Clarice Lispector, de ter recebido prêmios do teatro, do cinema e da TV, morreu pobre e hoje é tão pouco lembrada? Nem o teatro, né, Andréia, que leva o seu nome, localizado aqui na UFMS, há fotos ou histórias dessa maravilhosa atriz. Com certeza são muitas indagações, né, Andréia? A gente está diante de uma personalidade artística muito forte, né? A Glauce tem o seu nome no teatro aqui em Campo Grande, que é um teatro, né? O Teatro Glauce Rocha, um excelente teatro. O nome dela também vai em outros teatros, tem Glauce Rocha no Rio, tem em São Paulo, tem no interior de São Paulo também, tem bibliotecas com o nome dela. A gente tem muito pouca tradição de cultivar essa memória cultural, né? Tanto que essa história da Glauce Rocha, da vida dela, o livro do Guizo, é um livro escondido. Né? Quando eu me deparei com esse livro e eu comecei a folheá-lo, eu fiquei impressionada com a história, com o volume do livro, com a dedicação do Guizo e também com a maneira como o Guizo narra a história. Né? O Guizo, como você disse, ele faz um roteiro cinematográfico. Né? Ele vai criando sequências, como é um roteiro de cinema, e em cada sequência ele vai contando a história dela de forma não cronológica, né? Então, você vai lendo o livro, você vai montando o personagem da Glauce, ele começa o livro, inclusive, com a morte dela, depois ele vai para o nascimento dela, e depois ele vai trazendo vários fatos da vida dela, tanto da vida dela juvenil, quanto depois da carreira artística, onde ele vai narrar vários episódios que mostram a personalidade dela, que mostram a atriz talentosa que ela era, reconhecida, e também a carga de humanidade que ela tinha. Né? A Glauce era uma pessoa muito interessada por tudo aquilo que é humano, ela fala muito isso, que ela não gostava, não suportava ver uma intolerância, uma desigualdade, ela se envolvia nas questões, né? Então isso tudo vai mostrando não só uma atriz de talento, mas uma mulher muito consciente da sua época. Muito legal saber um pouco, né, sobre a história dessa grande atriz aqui de Campo Grande. Você sabia que a primeira aparição profissional de Glauce Rocha no teatro foi com a companhia Alda Garrido, em 1952, no Rio de Janeiro? Pois é, ela interpretou a personagem Rosinha na peça Madame Sangene. Já o filme Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, lançado em 1955, e que conta com a participação de Glauce,
foi proibido em todo o território nacional pelo conteúdo comunista. E ficou gravada uma frase dela, dita ao coronel Menezes Cortes, responsável pela proibição do filme. Ela disse assim: "Olha, o senhor me dá licença de acreditar na natureza humana?" O Ler é Viver vai para um breve intervalo, já já a gente volta. Como falar com um deputado estadual sem ser por rede social? Você vai no www.al.ms.gov.br, depois clica no menu da direita, depois em Deputados, depois em Partidos, Bancadas e Blocos. E então vão aparecer as fotos de todos os deputados estaduais que nós temos. Você escolhe um dos deputados com quem você quer falar, clica na foto do deputado, eu vou escolher a Mara, que é a única deputada mulher, e depois vai aparecer o e-mail. No Ler é Viver deste mês, você fica sabendo um pouco mais sobre a atriz campograndense Glauci Rocha, retratada no livro Glauci Rocha, Atriz, Mulher, Guerreira, que começou a ser escrito em 1972 por José Otávio Guizzo, e concluído em 1989, sendo publicado só em 1996 pelas editoras UCITEC e UFMS. Comigo, num bate-papo remoto, está a atriz, diretora, professora teatral e produtora cultural Andréa Freire, que reuniu fragmentos da publicação escrita em formato de roteiro cinematográfico, transformando-os em podcast com 4 episódios. Diferentemente de muitos artistas, a Glauci Rocha possuía um lado humano muito pulsante, lutando muito pela valorização da categoria, né, Andréa? Exatamente. A Glauci viveu numa época em que a profissão de ator não era reconhecida, né? Então, ela esteve à frente de todos os movimentos que indicavam o reconhecimento da profissão. Ela também viveu na época de repressão, de censura, então ela tem vários fatos de embates com a censura, várias situações, tanto no cinema quanto no teatro, né? Ela era também muito elogiada pelos seus colegas, né? O Guizzo entrevista vários artistas, vários diretores, e é comum você ver todos eles repetindo quase sempre a mesma coisa, a responsabilidade dela, o lado humano dela, como ela não suportava intolerância, desigualdade, e como ela era essencialmente uma atriz extraordinária, né? A Glauci tinha muita consciência do papel dela, tanto que uma das frases que eu pessoalmente mais gosto dela, e eu acho que traduz muito do que ela era, é quando ela diz: a minha função não é ser estrela, é ser atriz. Né? Essa frase é muito interessante para a gente pensar, comparar com os dias de hoje. Né? A Glauci era avessa a essa questão da celebridade. Ela tinha consciência do que era o papel dela como atriz, que temas ela estava trazendo para a sociedade através do teatro, do cinema, da televisão. Né? Então, sempre conhecer a vida da Glauci, principalmente para os atores hoje, para todos nós aqui campograndenses, nos faz ter muito orgulho da pessoa e da artista que ela era. Pedro quer falar com você, Tonho. Queria casar com a Judite. Quando? Assim que eu der baixa. Minha irmã, você gosta dele? Gosto, Tonho. Então tá bom, vocês podem ir tratando os papéis. Assim como Glauci Rocha, José Otávio Guizzo também morreu, de ataque cardíaco, mas em 20 de novembro de 1989, nas escadarias da UFMS, minutos após palestrar sobre a atriz para um público por 2 horas. Ele, no entanto, deixou essa pérola em que é citado cada pedacinho do mosaico de história da atriz. Como que surgiu a ideia de transformá-lo, então, em fragmentos num podcast, com 4 episódios, e por que motivo você escolheu essa plataforma, Andréa? Eu ganhei esse livro da jornalista Rose Rodrigues, em 2016, e quando ela me deu o livro, que eu folhei o livro, eu já fiquei, assim, muito envolvida por ler aquele livro, por aquela história. E depois, agora, na época da pandemia, eu reli o livro, e aí eu mergulhei mesmo no livro, e fiquei, assim, muito inconformada de que essa história não estava disponível para as pessoas.
Eu queria dividir aquela emoção, aquele orgulho que eu estava tendo lendo o livro, a história do Guizo, a maneira como o Guizo contava aquela história. E aí veio a Lei Aldir Blanc, eu acabei concorrendo e apresentando a ideia de trazer o livro para um podcast. Um podcast porque é uma forma de comunicação muito contemporânea, né? Está todo mundo hoje cada vez mais ouvindo os podcasts, e achei que era uma maneira muito rápida, muito fácil de acesso para as pessoas que quisessem conhecê-la. E tem sido muito interessante. Eu tenho recebido, assim, muitas observações de várias pessoas que não conheciam, né? Então, tudo aquilo que eu tinha imaginado está acontecendo. As pessoas me procuram impressionadas com a Glauce, também impressionadas com o Guizo, com a narrativa do José Otávio Guizo, né? É importante dizer que a sensibilidade do Guizo, a dedicação dele, são tão fortes quanto a própria história da Glauce, né? O Guizo, que todo mundo conhece aí, o Centro Cultural José Otávio Guizo, a gente passa ali pela frente, né? Como o Teatro Glauce Rocha, as pessoas vão ao Teatro Glauce Rocha, mas a gente não conhece essas pessoas, né? A própria imagem da Glauce, eu acho agora, depois de ver o livro, né, de ler o livro, que devia ter lá no foyer do Teatro Glauce Rocha a imagem dela, né? Que era uma mulher incrível, né? Uma bela mulher. Então, assim, é muito importante que a gente possa reconhecer essas pessoas tão sensíveis, né? É importante que a gente saiba que a nossa história tem essas pessoas. Isso nos entusiasma, eu acho, sabe? Eu acho que isso, reconhecer campograndenses que tiveram tanta sensibilidade, pessoas que são importantes para o país, isso nos enche de alegria e de entusiasmo, e frutos dessa terra, né? Importante dizer que, no caso do teatro brasileiro, Campo Grande, tem a Aracy Balabanian também, né, grande atriz do teatro, do cinema e da televisão brasileira, enfim, são nomes importantes, nomes que nós, mato-grossenses, sul-mato-grossenses, merecemos conhecer. Com certeza, uma obra-prima, assim, riquíssima, né? E a história, né, João, a história do Guizo também tem muitas semelhanças com a história da Glauce. Não só o fato de que os dois morreram de infarto, né, mas, assim, tem outros episódios que mostram que eles tinham muita semelhança em alguns aspectos das suas trajetórias. Então, vale a pena ler, vale a pena, quem não puder ter acesso ao livro, porque o livro também, se não me engano, foram pouquíssimos exemplares. Então, assim, o podcast acaba sendo uma palhinha do livro. São quatro episódios de 1 hora, mais ou menos, cada episódio. Se eu fosse ler o livro inteiro, se eu fosse contar a história toda, seriam mais ou menos 12 horas de podcast. Então, o que eu fiz foi selecionar as partes mais interessantes, o que foi muito difícil, porque tudo é interessante, né? Para trazer para o grande público. E a resposta tem sido sensacional. Ai, que bacana, Andréia. Legal mesmo. Muito obrigado por sua participação no programa, principalmente por dar uma verdadeira aula, né, sobre a Glauce Rocha e a sua representatividade e importância para o teatro brasileiro e para a cultura regional. Obrigada, João. Parabéns por esse programa, parabéns por esse espaço, que esse espaço se mantenha, que ele possa sempre ser um porta-voz da nossa cultura e que a gente precisa sempre olhar para ela com muito cuidado e sensibilidade. Obrigado, beijão. Obrigada, João. A jornalista, escritora e musicista Lenilde Ramos, que atualmente ocupa a cadeira 31 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, passou a infância devorando gibis e na adolescência nada lhe escapava. De livros de ciências a mapas e contos de fadas, sua literatura era ampla. Em maio deste ano, lançou o livro João da Moto, A Vida Não Impõe Limites, biografia de João Carlos Estevão de Andrade, que nasceu com paralisia cerebral e que hoje, com 63 anos, ainda tem muita história para contar. Quem que é esse personagem para a cultura de Campo Grande e para a história de Mato Grosso do Sul, Lenilde? Obrigado pela participação. Oi, João, meu jornalista preferido. Eu sou muito grata pelo teu convite, porque tenho um carinho muito grande por esse veículo, né,
de televisão da Assembleia, eu já fui funcionária da Assembleia em uma época, e eu sei da importância e do alcance, né, desse trabalho. E estou muito feliz de estar aqui, e mais ainda com a oportunidade de poder divulgar, né, o meu lançamento, tem um mês, né, que foi lançado o livro o João da Moto, A Vida Não Impõe Limites, né? Que para mim está sendo assim uma oportunidade fantástica de fortalecer o meu trabalho de literatura com um conteúdo tão espetacular, e eu posso até dizer para você, João, que é um conteúdo inédito, porque eu andei procurando aí na literatura brasileira e eu ainda não encontrei um livro que um paralisado cerebral, uma pessoa com deficiência física, ela se exponha de uma forma assim tão produtiva para as pessoas, né? Então, é a primeira vez que as pessoas vão mergulhar dentro da cabeça, né, desse personagem que é o João Carlos Estevão de Andrade, não só assim para tomar conhecimento da vida dele, desde a infância, o contexto dele com a cidade, tem muito de Campo Grande no livro, né? Porque ele nasceu no Rio de Janeiro, mas veio para cá muito menino, ainda com 7 anos, então tem toda uma história de Campo Grande no entorno dele, né? E, ao mesmo tempo, o João, ele desmistifica, essa é a palavra, né? Ele desconstrói esse preconceito que as pessoas têm quando veem alguém com deficiência, né? E o João é corajoso também, porque ele se expõe, né? Ele sai de quando ele era criança, e eu me lembro disso, porque eu sou da geração dele também, que pessoas com deficiência não eram vistas, elas ficavam sempre dentro de casa, não eram expostas, né? E o João quebrou essa barreira, né? Quando ele entendeu que aquela bicicleta, ele podia sair com ela, né, do corredor da casa dele, as pessoas, os vizinhos, né, começaram a se espantar, mas com aquela bicicleta ele ganhou o mundo, né? E hoje, depois da bicicleta vieram as mobiletes, depois vieram as motos, e o João se tornou um militante da causa das pessoas com deficiência. Muito bacana mesmo conhecer um pouco dessa história, né, e tirar aquele conceito que a gente tem também, né, aquele preconceito de que uma pessoa com paralisia cerebral não é produtiva, né? Você sabia que quando a Lenilde era criança, na casa dela, o seu pai lia bastante, transformando os fatos do cotidiano em poemas de cordel? Ele contava uma história atrás da outra, fazendo Lenilde acreditar que também tinha esse poder. Ela começou com poemas bobos, até que a música lhe pediu letras e assim inscreveu a primeira em um festival, em plena ditadura, quando foi chamada na Polícia Federal para explicar o que ela queria dizer com a letra que abordava a luta dos negros americanos pelos direitos civis, logo após o assassinato de Martin Luther King, em 1968. Isso é para você ficar sabendo um pouco da minha entrevistada, né, que eu estou tendo a honra de estar batendo esse papo. Agora tem intervalo, até daqui a pouquinho. De uma hora para outra, foi como se tivéssemos ficado de mãos atadas, sem saber ao certo o que viria pela frente. Só não podíamos ficar de braços cruzados. Pelas mãos dos deputados, importantes leis foram criadas, como o Programa Mais Social, que está transferindo renda para alimentar as famílias mais vulneráveis. Com o apoio da Assembleia, mais de 15 mil novos empregos foram gerados, só no primeiro trimestre de 2021. E Mato Grosso do Sul está entre os estados com vacinação recorde no país. E os mesmos braços que estão recebendo a vacina são aqueles que cuidam e salvam vidas, que mantêm o lar, que protegem, que lavram a terra, que produzem, que mantêm as cidades limpas e o comércio de pé, que movimentam a vida em direção a um futuro de esperança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado a todos que acompanham o Ler é Viver e que valorizam a literatura. Agora eu continuo o meu bate-papo remoto
com a jornalista, escritora e musicista Lenilde Ramos, que lançou o livro biográfico João da Moto, A Vida Não Impõe Limites, em março deste ano. O ponto forte da obra é o despertar de João, para sua condição física e a forma com que ele buscou se inserir na sociedade como um cidadão produtivo, além de sua luta para que outras pessoas com deficiência buscassem, na medida do possível, a própria autonomia e independência em diversos sentidos. Ele, inclusive, teve uma grande aproximação da Associação Pestalozzi local e nacional, onde ocupa uma cadeira no Conselho Científico da Federação, né, Lenilde? Exatamente. E olha, no livro eu conto como que o João encontrou a Pestalozzi, porque a gente diz que não existem coincidências na vida, né? Que tudo tem um porquê, tem um propósito. O João estava com a bicicleta dele, adolescente, dando umas voltas, porque ele explorava a cidade, né? E às vezes, quando era uma subida muito grande, ele procurava ruas que pudessem facilitar o acesso, e ele estava por ali pela rua Pernambuco, né, naquela subida ali daquela região, 25 de dezembro, e ele viu numa esquina um monte de carro estacionado, e ele se aproximou com a bicicleta, e ele começou, assim, ele viu que numa casinha estava tendo um evento. Aí ele reconheceu o prefeito, na época era o Canale, ele reconheceu, porque o pai dele na época era secretário, trabalhava na prefeitura, era secretário municipal de administração, e ele reconheceu alguns colegas do pai dele, né? E ele falou, o que será que está acontecendo ali? De repente, a Ana Maria Lobo, que era a pessoa que estava inaugurando a Pestalozzi naquela casinha ali, perto ali da Rua Brasil, Rua das Garças, viu aquele rapazinho de bicicleta, paralisado cerebral. Imagina, a Pestalozzi estava vindo por aquilo, por ele, né? E as autoridades todas, e ela parou o evento, ela foi lá na calçada, convidou o João para vir participar do evento, e ele, como anda devagar, né? Ela veio, deu o braço para ele, todo mundo parou e o João desfilou até ali na frente do evento e foi convidado para cortar a fita inaugural. E assim o João conheceu a Pestalozzi e daquele momento em diante até hoje, né? Tanto ele é um grande colaborador, ele já teve funções ali e hoje ele faz parte do Conselho Científico da Federação Nacional. Que bacana, né? Esse Joãozinho, ele vocês são amigos há 40 anos, né? Ah, por aí. Qualquer dia nós vamos fazer bodas de ouro. E você, né, que está assistindo Ler é Viver e que ficou curioso para saber, para conhecer um pouco mais sobre o João, a gente vai estar exibindo agora partes de uma entrevista que ele deu para a jovem Clarinha, que é uma influencer no Instagram, né, com quase 2.000 seguidores. E ela 200 mil. 200 mil seguidores, e que também ela é acadêmica de letras da UNB, ela tem 21 anos e ela tem, né, a paralisia cerebral. Vamos conferir, então. Quem você é? Pra você. Eu sou uma pessoa com paralisia cerebral que nunca sempre quis ter autonomia, sempre quis me sentir produtivo, autossuficiente na medida do meu possível. Então, por causa disso, eu fui me engajando na Pestalozzi com o objetivo de ajudar as pessoas a nos ajudar, porque eu acho que assim como a gente precisa
da compreensão e do apoio do suporte das pessoas, a gente tem que procurar entender as dificuldades delas de conviver com eles e como a gente precisa da ajuda delas, elas também precisam da nossa ajuda. É uma via de mão dupla. Muito legal, né, essa história do João e saber que ele também tem lutado muito pelas pessoas com deficiência, né, com algum tipo de deficiência. Uma publicação bem significativa, escrita por você, é História Sem Nome, que trata do tabu da hanseníase antes de sua erradicação do Brasil, a partir dos anos 1990. Por muito tempo, os infectados eram confinados em leprosários construídos nas décadas de 30 e 40 em todo o país. O enredo conta a saga de uma professora que descobre, por acaso, um desses leprosários. Foi um trabalho documental baseado em histórias do Hospital São Julião, localizado em Campo Grande, né, Lenilde? Como que foi escrevê-lo? Com quais histórias você se deparou, por exemplo? Também é legal a gente estar destacando que ele já está na 3ª edição, que foi traduzido até para o italiano, né? É isso mesmo. Eu tenho um carinho muito grande por esse trabalho, porque ele é uma história de vida. E foi o trabalho que me colocou oficialmente na literatura, né? E então, História Sem Nome é também um outro tema desafiador. Você está vendo que eu estou buscando só temas assim que me desafiem o máximo possível, né? E tragam também uma visão diferente da história, né? E a hanseníase, ela é uma doença que ela é descrita na Bíblia, né? Ela, até no livro dos Vedas, dos hindus, coisa assim de 4.000 anos antes de Cristo, já havia descrição de hanseníase. Então, uma doença que acompanhava o mundo e que, quando ela entrou no século XX, ainda não tinha cura. Isso que eu ainda não entendi até hoje, como que descobriram cura para tanta coisa e para hanseníase só na década de 40, né, 1940, que foi encontrado um remédio que poderia... E o mais interessante é que depois que foi encontrado o remédio para a cura da hanseníase, eles viram que era mais fácil curar a hanseníase até do que curar a tuberculose, por exemplo, né? Então, o que a gente fez? Um olhar para trás dessa época, né? E registrar uma história que, graças a Deus, não existe mais, né? Hoje em dia, num posto de saúde, com maior facilidade, a pessoa faz um exame, quer dizer, antes da doença se apresentar, ela já é controlada, né? Então, ela já tem condições, foi erradicada no mundo, ainda, no Brasil ainda falta um pouquinho, mas pelo menos já está mais sob controle, já é uma coisa mais conhecida e desmistificada também. Então, eu tive a oportunidade, através dessa minha professora, que era a irmã Silvia Vecellio, né, uma italiana que veio para trabalhar no Brasil, né, salesiana lá no Colégio Auxiliadora, e eu me tornei, assim, uma discípula dela. Irmã Silvia, ela transformou essa realidade para o Mato Grosso do Sul inteiro. Isso aí, o governo do estado reconhece, assim, todas as bancadas, né, dos senados federais, deputados estaduais, todos são unânimes em reconhecer a força que a irmã Silvia teve para mudar o cenário da hanseníase em Mato Grosso do Sul e para tornar Mato Grosso do Sul, agora com a transformação, o Hospital São Julião, que antes era uma colônia abandonada, como você falou, era um gueto, né? Porque ninguém podia curar os doentes, o que fazia? Botava tudo ali dentro daquele leprosário e pronto, ninguém mais saía de lá, então era uma forma de controlar a doença. Chegava então, a ser desumano, né? Totalmente, aquilo ali era como se fosse um campo de concentração, né? Então, eu tive a oportunidade de conviver e de relatar os dois lados da história.
Então, é um livro positivo. Por quê? Porque conta como era e depois, com a transformação, o que é hoje o Hospital São Julião, que é uma referência de Mato Grosso do Sul para o Brasil inteiro. Todo mundo fala lá em Mato Grosso do Sul, né? Por causa... E a irmã Silvia, agora em agosto, ela está completando 90 anos de idade. Ainda trabalha, ainda vai para o escritório. Exatamente, uma figura que é reverenciada não só aqui no Brasil, mas na Europa, até nos Estados Unidos. E é uma coisa que leva o nome de Mato Grosso do Sul, né? Isso que é legal. E eu tive a honra de... Eu falei, não vou embora, não quero morrer levando essa história. Imagina, Ficar só para você, você tem que abrir para contar para os outros também, né? Exatamente, então foi... E o seu projeto do Baú da Tia Lê consiste em mini-crônicas, né, publicadas na internet e tem aproximado você de muita gente. Já são mais de 100 textos que exploram lembranças, fatos e eventos presenciados e vividos por você em Mato Grosso do Sul. Muitas lembranças, né, Lenilde? Conta um pouco sobre ele e também uma história marcante vivida por você e que integra esse compilado. Olha, eu adoro o Baú da Tia Lê, porque o Baú da Tia Lê é assim, ele reúne histórias verídicas, né? Aí já não é mais história sem nome, aí é nome, sobrenome, se possível, uma fotografia para comprovar aquele fato, né? Por quê? Porque o História Sem Nome foi um livro muito longo, 310 páginas, né? O livro do João da Moto, ó, não estou desincentivando ninguém a ler, pelo contrário, né? Mas não é aquele livrinho magrinho, não. De repente o pessoal fala, nossa, Lenilde, esse o João da Moto, 240 páginas, né? Então, a professora Glorinha Sarrosa, né? Ela um dia chegou para mim e falou assim, por que você não experimenta fazer agora textos curtinhos, contar uma história em 20 linhas, né? E como eu sou adepta do minimalismo, gosto muito de coisas muito concisas, compactas, o que eu fiz? Eu comecei a contar histórias relacionadas à vida de Mato Grosso do Sul, né, porque eu trabalhei no serviço público durante muitos anos, eu conheci o estado inteirinho. Dos 79 municípios, te digo que já tem uns 72 que eu conheço. Faltam poucos ainda, que eu ainda quero chegar lá, depois da pandemia. Então, o que eu fiz? Então, junta história, memória e reúne essa questão de escrever, contar historinhas rápidas. Por quê? Na internet, é um livro para a internet. História Sem Nome, o Baú da Tia Lê, eu inventei para ser um livro virtual, né? Agora as pessoas estão me pressionando, não tem que imprimir, vamos imprimir. Mas eu sou uma pessoa, as pessoas falam assim, no seu tempo. Eu falei, que meu tempo? Meu tempo é agora, é hoje, né? Então eu escrevo um livro na internet, e esse livro é o Baú da Tia Lê. E qual é o terceiro elemento dele? Humor. Porque se não tiver humor, meu amigo, na vida nada acontece, né? A história dos rancenianos tem humor, a história do João da Moto tem muito humor, né? E o Baú da Tia Lê é um baú de humor, porque são historinhas assim pitorescas, historinhas que sempre tem uma coisa assim diferente para a pessoa dar risada, né, do que aconteceu. Tem coisas sérias também, mas são textos leves e as pessoas se encontram no Baú da Tia Lê, porque tudo acontece, são coisas que aconteceram aqui em Mato Grosso do Sul. Então, olha, a minha grande mestra na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, que é a professora Raquel Naveira, esses dias ela me oficializou, ela falou, Lenilde, você é memorialista. Se você falar para mim, inventa uma história, eu não vou conseguir, ainda não. Mas eu sei escrever coisas que aconteceram, então eu sou memorialista. Por isso que eu ocupo a cadeira 31 da academia, que foi a cadeira do professor Ildebrando Campestrini, um dos maiores memorialistas desse Mato Grosso. E eu tenho a honra de estar com a cadeira, então eu tenho que fazer por onde. Com certeza, já acompanhei muitos, né? Textos seus, lembranças suas também no Baú da Tia Lê, e confesso que vale a pena mesmo você estar dando uma olhadinha lá no Facebook da Lenilde
para estar conferindo Legal. essas histórias bem engraçadas e que contam também retratos de diversas épocas, né? Você fica a par da cultura também, de uma certa maneira. Exatamente, isso. Lenilde, você é um poço de cultura, né? Muito obrigado por participar dessa edição do Ler e Viver, falando sobre suas obras, um pouco a respeito da sua vida. Muita sorte nas futuras produções. Olha, sou muito grata por participar desse programa e você falando em futuras produções, eu já reuni meus poemas minimalistas, né, que são poeminhas de 2, 3 linhas, mas que vêm com o universo todo, e para já organizar o lançamento. Até o final do ano tem livro novo da Lenilde já no forno, viu? Já até o fim do ano estou lançando o meu livro, e aguardem, porque esse livro vai dar o que falar, sabe? Porque o formato é totalmente diferente, o título é totalmente diferente, é um negócio assim. Aguarde, não vou dar spoiler. Poxa, o papo estava tão legal, né? Pena que o programa chegou ao fim. Até o próximo Ler a Viver e, na dúvida, leia um livro. Beijo!